Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo, ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é Senhor dos exércitos e Rei. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos por mais esse privilégio de estarmos aqui aprendendo da tua santa palavra. Pai amado, não nos deixas envergonhado e confundido, mas vai repreendendo as enganações do Satanás, vai repreendendo toda a mentira, Pai, e que venhamos apenas a perseverar na tua verdade. Pai, vai nos protegendo de todo o mal e lançando por terra as trevas. É no nome do teu Filho amado que te pedimos, clamamos e suplicamos, Yeshua HaMashiach. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou o missionário Allen e estou aqui para trazer mais uma vez estudo da Palavra de Deus, para que vocês possam aprender muito mais sobre as Sagradas Escrituras. E já vamos para o tema do vídeo de hoje, que é o Livro dos Segredos de Enoque, o falso Enoque. Então, meus irmãos, acerca disso que a gente vai tratar no vídeo de hoje, é desse livro, né? Que ele foi encontrado na linguagem eslava. O seu manuscrito ele foi encontrado na Rússia e na Sérvia e ele foi apresentado por Kozak em um artigo na Literatura Jar, em 1892. Sendo que, na verdade, essa obra, meus irmãos, é um pseudoepígrafo, ou seja, é um falsário literário, que eles utilizam de um nome de um personagem famoso, colocando como autor da obra, para que dessa forma a obra ela se torne conhecida no mundo inteiro. Então, eu já quero destacar aqui as heresias, né, os erros bíblicos e também cronológicos que há nesse livro dos Segredos de Enoque. E já começa no capítulo 1. No seu versículo 2, fala que Enoque teve Matusalém com 165 anos, sendo que lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 21, fala que Enoque teve Matusalém com apenas 65 anos de vida. No versículo 3 diz que depois que ele teve Matusalém, ele viveu mais 200 anos. Mas em Gênesis, no capítulo 5, versículo 22, fala que Enoque viveu mais 300 anos. Enquanto isso, no versículo 10, os anjos vão se apresentar a Enoque e vão dizer que Enoque seria elevado ao céu. Mas a gente vê que lá em João, capítulo 3, versículo 13, Jesus ele deixou bem claro que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, que é o Filho do Homem. No capítulo 8, versículo 9, diz que 300 anjos são aqueles que guardam o Jardim do Éden. Enquanto que Gênesis, capítulo 3, versículo 24, diz que são os querubins que guardam o Jardim do Éden, que é uma hierarquia diferente no reino celestial. Enquanto isso, né, vemos aqui um erro astronômico no capítulo 14, que diz que o Sol ele gira e ele vai para debaixo da Terra depois do seu percurso. Sendo que a gente sabe que o Sol, de acordo com a Bíblia, ele circula a Terra, que é plana, né? No capítulo 21, versículo 4, esse livro dos Segredos de Enoque vai chamar Gabriel de arcanjo, sendo que em Lucas, capítulo 1, versículo 26, fala que Gabriel, ele é um anjo. É uma hierarquia diferenciada na região celestial. Enquanto que anjos são mensageiros de Deus, arcanjos são os anjos que são responsáveis por batalhas espirituais, pela guerra espiritual. No capítulo 22, versículo 1, diz que o próprio Enoque viu a face de Deus. Sendo que Jesus ele fala em João 6,46 que ninguém viu a Deus, senão o próprio Filho de Deus. Mais um erro aqui cronológico, né, e bíblico, no capítulo 28,
fala que Deus ele fez o ajuntamento da terra, ou seja, lá da criação, ele tornou a terra visível, separada da água, no primeiro dia da semana. Sendo que lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 13, é deixado bem claro que isso aconteceu no terceiro dia da criação. Agora vemos aqui algumas heresias. No capítulo 30 e no versículo 13 diz que o próprio Deus revelou a Adão o caminho do bem e do mal, sendo que não foi Deus, mas foi a consequência da desobediência de Adão e Eva, em comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ainda no mesmo capítulo, no versículo 16, fala que a mulher ela foi criada como um instrumento de morte, sendo que em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, deixa bem claro que a mulher ela foi criada para ser uma auxiliadora do homem. Mais um erro bíblico aqui a gente encontra no capítulo 48, versículo 5, que fala que Deus criou as coisas visíveis das coisas visíveis, sendo que Hebreus 11, versículo 3, fala bem claramente que Deus ele criou as coisas visíveis a partir das invisíveis. Eu acredito que essa deve ser a heresia maior de todas nesse livro, que se encontra no seu capítulo 58, no versículo 4, onde diz que Deus escolheu Enoque para ser o redentor de todos os pecados do mundo. Mas a gente sabe que nas Escrituras Sagradas, em João 3,16, é deixado bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ele não escolheu homem pecador, mas ele escolheu o seu único Filho, sem pecado, perfeito, para ser o Redentor. E a conclusão que tiramos desse livro é que ele, sem sombra de dúvidas, não é inspirado por Deus, mas se trata apenas de mais um livro proposto pelo diabo para tentar colocar dúvida na nossa mente, para a gente duvidar das Sagradas Escrituras, para que a gente venha a acreditar em heresias e criar outras doutrinas que não são bíblicas. Porque algo que eu tenho que destacar aqui, meus irmãos, é que esse livro dos Segredos de Enoque, ele não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. Ele não é inspirado por Deus, mas também quero deixar claro que esse livro ele é totalmente diferente do livro de Enoque que é inspirado por Deus, que é o livro de Enoque, que ele é conhecido como Enoque Etíope, também conhecido como primeiro Enoque, segundo Enoque, né? E então esse sim é um livro que foi inspirado por Deus e ele entra em harmonia com as Sagradas Escrituras, onde o próprio Enoque ele vai profetizar acerca da vinda do Messias. E sendo citado também no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 3, versículo 37, em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, em Judas, no versículo 14, sem falar também que esse livro ele foi utilizado pelos apóstolos e os discípulos no primeiro século. E, infelizmente, ele foi totalmente rejeitado pela Igreja Católica, que considerou ele como não sendo canônico e não sendo inspirado por Deus, porque contém nele segredos da verdadeira forma da Terra, que é plana, sem falar também do verdadeiro mover dos astros no céu, e também de nos fazer também amar a lei e os mandamentos de Deus. Então é um livro também importante para a gente meditar e considerar como integrante do cânon bíblico. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam também aprender e levar esse conhecimento para aqueles que precisam, tá bom? Para que ninguém venha a ser enganado com esses livros que foram propostos pelo próprio diabo para tentar nos perverter, né? E perverter as Escrituras Sagradas. Eu vou ficando por aqui e que possamos estar aqui em mais um vídeo do canal. Se o nosso Deus Todo-Poderoso, Yud-Hei Vav-Hei, Yahweh Tsevaot nos permitir. Fiquem na paz do nosso amado Mestre, Yeshua HaMashiach, aquele que é o único Salvador, aquele que é o único Messias, aquele que é o único Filho de Deus, que deu a sua vida por amor a nós. Amém.